Qual projeto e profissional que mais serviram como referência e inspiração ao longo da sua carreira e por quê? É uma pergunta bem difícil de responder, porque eu traço uma situação aqui no escritório que é nós projetamos para os clientes e cada cliente tem a sua necessidade, o seu perfil, as suas características, e eu defendo muito que cabe a nós arquitetos entendermos tudo isso, baseado a uma pesquisa de briefing, baseado a muita conversa, a muita dedicação com os clientes, para projetar para eles, né? Então, assim, com certeza tem diversos nomes que hoje em dia com as mídias sociais fica cada vez mais fácil nós termos acesso aos trabalhos dos profissionais. Há 16 anos atrás, quando eu me formei, com certeza era muito mais difícil. Então tem diversos nomes já consagrados que inspiram a todos nós, assim como diariamente aparecem nomes novos com soluções técnicas muito legais que eu sinto que sempre agrega ao nosso trabalho, inclusive de escritórios até com menos tempo de carreira, de jornada. Então, assim, eu acredito que a gente tem que saber fazer uma leitura de tudo, buscar a contemporaneidade de um determinado escritório, com o minimalismo do outro, com a irreverência de outro, talvez até um toque clássico mais usual em outro, e saber fazer essa mistura no nosso trabalho, baseado no que o cliente nos traz. Qual solução de projeto ou produto que mais impactou a vida de um cliente nos últimos anos? Então eu vou levantar 2 projetos comerciais muito importantes. Um foi a reconstrução de uma marca, onde a gente trabalhou junto com todo o branding, toda a identificação, porque elas infelizmente tinham uma empresa de 17 anos e perderam a marca, e aí com isso elas precisavam criar um novo nome, uma nova identidade e com isso uma nova característica arquitetônica. E foi muito legal, foi uma farmácia de manipulação, de 2 irmãs bem envolvidas entre elas e com a gente, o que eu super prefiro, e super abertas também às nossas pesquisas. Então nós conseguimos não só atingir a expectativa delas, como criar todo um outro conceito para o negócio delas, que não é só mais uma farmácia de manipulação, é um local de bem-estar para os clientes, não só porque eles compram bem-estar ou compram um medicamento, mas aquele espaço para que eles possam permanecer, que eles possam usufruir, que elas consigam fazer outros formatos de negócios ali dentro, através de cursos, de pequenos networks envolvendo médicos, envolvendo nutricionistas, e realmente assim, enxergar esse resultado final foi super gratificante. Num outro ponto do comercial, surgiu pra gente um projeto extremamente irreverente e futurístico. Um projeto completamente branco, trabalhando só iluminação, com troca de iluminação, com projeção na mesa. Parecia uma coisa tão absurdamente diferente, parecia uma coisa que a gente só via em filmes ou em viagens. Parecia que Floripa não poderia ter aquilo e a gente conseguiu concretizar bem perfeito tudo o que o cliente nos passou de briefing, né? Acredito também que superamos, porque nós temos dificuldades técnicas de como desenvolver algumas coisas no Brasil e foi assim super bacana. Mas eu gosto de falar também das coisas simples, né? Por exemplo, agora, muito na véspera da quarentena, nós fizemos a produção e as fotos de 2 projetos residenciais que nós concluímos. E em momento algum eu encontrava um centro de mesa adequado que compusesse no estilo do projeto, que era um projeto super natural e tal. Então eu consegui montar um combinado de peças, que eram uns leques de palha junto com um arranjo de flor seca, saindo de um vaso, enfim, um negócio que não existe, que a gente não encontra pronto e que trouxe toda essa sensibilidade necessária para o projeto. Então é isso que eu digo, as soluções elas não precisam ser assim gigantescas, elas não precisam ser uma coisa super elaborada, super pensada, às vezes é no pequeno detalhe que a gente consegue atingir a expectativa do cliente. Como um erro ou um aparente erro na época foi determinante para o sucesso atual do seu escritório? Você tem algum fracasso favorito?
Tive alguns fracassos, não foi um, não foram dois. Não teria como listar aqui qual o meu fracasso favorito, né? Mas com certeza todos eles estão marcados e todos eles fazem parte do meu checklist hoje. Eu aprendo a fiscalizar para que eu não erre de forma específica coisas que eu já errei e buscando, claro, sempre tentar não errar. Agora sim, fugindo da parte de projeto, um erro que eu acho que a gente deveria evitar, focar só na arquitetura durante toda a formação. Eu acho que hoje está muito mais fácil com esse monte de curso online, tentar entender que se o teu objetivo é realmente ter um escritório de arquitetura, o escritório de arquitetura é automaticamente uma empresa. E você sabe administrar uma empresa, você sabe fazer um planejamento financeiro, você sabe traçar metas, você sabe fazer gestão de equipe. Esse talvez tenha sido o meu maior erro. Eu comecei como todo arquiteto, com uma demanda, daqui a pouco precisando de uma ajuda de um estagiário, daqui a pouco precisando de alguém para dividir responsabilidade, então um arquiteto. E eu não tinha, assim como muitos de nós não temos, porque não faz parte do nosso currículo acadêmico, essas orientações. Então tive que aprender realmente isso para não errar mais, para não errar de novo, com o meu escritório, com a minha equipe, com as pessoas. Então, além dos erros de projeto, também tem esse outro lado que eu acho válido e importante que seja dito. Se você tivesse um post no Instagram que todos os donos de escritórios de interiores do Brasil fossem ver, qual seria a mensagem e por quê? A mensagem que eu queria passar, que eu gostaria muito de passar para muitos escritórios de arquitetura de interiores, não são para poucos, é: projete para o seu cliente. Entenda o seu cliente. Despenda seu tempo para entender as solicitações, o briefing, a necessidade, o estilo do seu cliente. Então não adianta querer projetar pensando no portfólio, pensando no projeto ideal, pensando em como que a fotografia vai ficar melhor, se não é o objetivo do seu cliente. Então a minha mensagem em post seria essa: projete para o seu cliente e não para você. Qual foi um dos melhores investimentos que você já fez na sua carreira? Para muitos aqui pode ser, eu investi numa mostra de decoração, eu investi num anuário, eu investi em alguma coisa de mídia. E para mim, o melhor investimento que eu faço no escritório é na minha equipe. Cultivar a minha equipe, manter ela engajada, motivada, fazendo participativa, todos, desde o estagiário até o arquiteto sênior, passando pela auxiliar administrativa. Eu gosto que eles tenham voz ativa, assim, que eles participem, que eles opinem, que eles se sintam úteis dentro do processo. Então, o meu maior investimento, não só financeiro, como de tempo e energia, é com a minha equipe. E é um investimento muito assertivo. O escritório tem meu nome porque foi uma consequência, ele começou com meu nome. Mas em 2017 eu fiz um trabalho de branding, inclusive porque eu queria trocar isso. Eu não queria mais que o escritório fosse meu nome, porque eu queria ser mais inclusiva, colaborativa, mas por um estudo técnico, se eu fizesse isso, eu ia retroceder muitos anos, né, numa coisa que a gente já conquistou. Mas eu faço eles verem que o escritório Mariana Pesca Arquitetura é uma marca, do qual eles fazem parte, do qual eles têm participações e incentivos para crescer. E se engana quem acha que pode fazer tudo sozinho, se engana quem acha que pode tocar 30 projetos ao mesmo tempo, todos de forma diferente, todos de forma personalizada, atendendo o cliente. Não, são várias cabeças juntas que vão fazer o resultado final do escritório ser positivo. Você tem algum hábito muito particular na hora de desenvolver seu trabalho ou algum produto absurdo que só você gosta de colocar em projetos? O meu hábito é analisar o layout de uma forma que ele flua muito bem, que ele seja bem ergonômico e com os fluxos bem definidos. Até porque o layout ele pode parecer inicial, uma planta baixa, mas ele é o ponto de partida para todo o projeto. E errar ali ou fazer alguma coisa muito comprometedora ali
vai refletir mais pra frente. Então, o meu hábito é trabalhar muito bem uma planta de layout e mostrar pro cliente, né? Eu acho importante, a gente nunca entrega uma planta de layout só pro cliente, a gente entrega 2, 3, mostrando prós e contras, fazendo o cliente ser participativo, né? E com relação a alguma coisa muito absurda que só eu gosto de colocar no projeto, não, eu acho que faz parte do papel do arquiteto, né? Fazer uma pesquisa de tudo que ele pode mostrar para o cliente dele em termos de materiais, de produtos, analisando vantagens e desvantagens, custo-benefício e deixar essa decisão final para o cliente, né? Nos últimos 5 anos, qual novo aprendizado, comportamento ou hábito melhorou de maneira mais clara a sua vida profissional? Há exatamente 5 anos atrás, em 2015, foi quando começou o meu processo de amadurecimento do escritório como empresa. Então, sem sombra de dúvidas, é esse o fato claro, onde eu busquei a assessoria jurídica, junto com a assessoria contábil, além da contabilidade tradicional. Trabalhei muito as duas partes juntas para achar a melhor solução de formatação de empresa para o escritório. Nisso eu vi a necessidade de pegar uma equipe de gestão financeira, gestão de pessoas, me orientar em diversas frentes com relação a isso. E foi quando a minha ficha caiu, que o escritório de arquitetura era uma empresa e que precisava de muito mais de mim e não só a Mariana arquiteta. Com certeza foram alguns passos para trás, porque foi muito dinheiro e tempo investido nisso, para depois a gente poder dar os passos para frente que nós demos e continuamos dando sempre. Qual conselho você daria para um jovem profissional de interiores que está prestes a abrir o próprio escritório? Hoje todo mundo se forma e pensa, vou montar o meu escritório. Com a quantidade de curso de arquitetura e design de interiores e tal que temos por aí, se todo mundo pensar assim, com certeza a gente não vai ter mercado. Então o ponto principal é saber assim, existe a necessidade de ter sim o seu escritório entrando num mercado que está tão saturado e tão cheio de escritórios, ou pode se formar uma collab, uma parceria, um grupo, uma associação, fazer parte de uma equipe que tenha incentivo de crescimento, de alcançar alguns objetivos. Então eu acho que esse é o X da questão. Eu não acredito que um arquiteto se forme lá com seus 22 anos maduro para abrir um escritório, mas eu obviamente sei que muitos empreendem e tentam isso. E isso causa algumas coisas bem prejudiciais na arquitetura, que inclusive é a valorização do trabalho. Se eu pudesse dizer, dar um recado para os novos arquitetos, é assim, deixe o ego de lado. O ego só atrapalha. Eu acho que as mídias sociais hoje fazem as pessoas parecerem maiores, melhores, mais interessantes, ou as pessoas se fazem parecer... Seja você. Conquiste o seu espaço sendo você. Seja verdadeiro e você mesmo. Quais são as principais desvalorizações que você recebe na sua profissão? Quando eu me formei há 16 anos atrás, tinham 4 cursos de arquitetura no estado. Hoje tem 38. Por uma conta bem baixa, assim, se formando poucas pessoas por semestre, se formam mais de 1.000 arquitetos por semestre, num único estado. Então, assim, o mercado, ele não é um mercado pequeno, mas ele não é um mercado gigante que faça com que seja possível todo mundo cobrar o que quer. E nem tem que cobrar o que quer, tu tem que cobrar o que vale o teu trabalho. Quanto foi o teu tempo despendido? Quantas pessoas tu tens envolvida na tua equipe? Quanto foi o tempo despendido delas? Qual é o grau de detalhamento que tu estás entregando para o cliente que vai justificar o preço que tu estás cobrando? Porque senão não adianta, gente. Senão vocês vão pagar para trabalhar. Vocês vão cobrar sei lá, vamos lá, fechei um projeto, 20 mil reais. Nossa, um projetão, 20 mil reais. Mas quantos meses tu trabalhou para aquele cliente? Quantas pessoas tu precisou envolver? Precisou contratar um estagiário, um desenhista? Então, às vezes, assim, o que falta realmente para o arquiteto é ter noção do seu custo para poder gerar o seu valor. E aí sim poder se valorizar, vender para o cliente o que ele está entregando e ser assertivo e ter efetivamente lucro. Então, hoje o que eu vejo na arquitetura é um mercado com muita discrepância, onde cada um cobra o que quer, sem saber por que está cobrando. O cliente acha que está tendo uma baita vantagem com o que está cobrando menos e depois vai ver a dor de cabeça lá no final. Se valorizem, saibam cobrar, saibam quanto vocês custam, saibam quanto custa a estrutura de vocês e façam uma matemática antes de gerar um valor para o cliente.
Quando você se sente sobrecarregado ou desfocado, ou sente que está procrastinando, o que faz? Eu acho que todo mundo passa por isso, né? Tem coisas que a gente gosta de pegar e já fazer na hora que chega um projeto novo, já quero lançar esse layout, já tô com ideia, já busquei referências e tal. E tem outros que às vezes, até por uma questão de energia, não flui, né? Não flui, não vai. Por isso que hoje eu valorizo muito esse trabalho em equipe, esse trabalho com a colaboração de todos, porque aí a gente não se sobrecarrega sozinho. Tu consegue dividir com outras pessoas aquela demanda, aquela necessidade, agregar criatividade, porque uma pessoa sobrecarregada, desfocada, não é criativa. E o que é a arquitetura? É a criatividade? É muito importante esse trabalho em equipe, seja a sua própria equipe no seu escritório, ou umas parcerias, uma collab, como eu disse, assim, mas assim, poder dividir. Você não precisa carregar o mundo nas costas e nem vai conseguir. Então isso é bem importante, saber dar esse passo para trás para enxergar a situação de longe e poder resolver, porque às vezes a gente está tão imerso ali no problema que não resolve. E enfim, eu gosto de usar muitos artifícios naturais, como os óleos essenciais. O alecrim aí é que estimula muito a criatividade, que faz a gente refletir. E tem então esse meu lado meio místico aí que eu também gosto, mas sem sombra de dúvida é investir em parceria, em equipe, para poder, quando um tá para baixo, o outro levanta e vai que vai. Na sua jornada profissional, você melhorou a sua capacidade de dizer não? Quando a gente começa, o que mais tem na arquitetura são coquetéis, brunches, inauguração, lançamento de coleção. O meu marido até brinca, assim, que ele diz que tem arquiteto que não deve nem ter comida em casa, porque todo dia tem alguma coisa acontecendo e o arquiteto vai e tá sempre, né? Eu digo que é o arroz de festa. E isso eu acho que no início é importante e natural, né? Até por uma questão de curiosidade, mas chega uma hora que realmente, assim, a gente tem que conseguir, com relação a esses convites, a gente ser um pouquinho mais seletivo, até porque senão as pessoas acabam não vendo mais o valor no nosso trabalho. Saber ter esse limite, botar esse limite profissional, sem criar uma indisposição, faz sim parte do crescimento e da valorização do arquiteto. Durante a graduação, qual trabalho você mais gostou de fazer? Se você pudesse fazer o seu projeto final do curso amanhã, você mudaria alguma coisa? Eu não mudaria nada do meu trabalho de conclusão de curso, porque ele foi, sem sombra de dúvidas, a minha abertura para o mercado. Eu sou da primeira turma formada na Unisul. A Unisul ela tem uma flexibilidade de temas de trabalho de conclusão de curso diferente de uma universidade federal, eu sei disso. E eu escolhi o tema Plástica em Edificações Multifamiliares. E eu trabalhei num terreno de uma construtora que eu prestava serviço como estagiária. Eu fiz o projeto todo para ser aprovado na prefeitura. Então, naquela época, eu decorei código de obras, plano diretor, eu sabia os artigos que inclusive se contradiziam. Eu fiz todo o projeto, tanto a parte de pesquisa, né, que é o trabalho de conclusão de curso 1, como o trabalho de conclusão de curso 2, para se esse projeto fosse aprovado na prefeitura. Ele era um projeto fugindo tudo do que a gente vê, os prédios quadradinhos, com no máximo uma sacada arredondadinha. Não, ele tinha uma forma toda irreverente. Fiz pesquisa de mercado imobiliário para saber que obviamente aquele custo ia aumentar para construir, mas quanto que poderia agregar no valor da venda. E isso, assim, aquele momento que eu tive para pesquisar tudo, hoje é muito mais escasso, né? Eu tava um ano dedicada integralmente a um projeto que era totalmente viável de ser executado e aprendendo todas as tramitações em volta disso. Então, para mim, aquilo foi um ganho absurdo. E eu aconselharia isso. Eu aconselharia, escolha um tema que vai te fazer crescer, que vai efetivamente fazer aprender. Então, vale muito a pena explorar todos os minutos desse momento.